Nesse vídeo, eu vou estar explicando para vocês os tópicos da fonética. Então, fonética aborda vários tipos de assuntos, como prosódia, ortografia, fonema, sílaba tônica, mas nesse vídeo aqui eu vou estar explicando para vocês um pouco de fonema. Então, fonema nada mais é do que a unidade sonora de uma língua. Então, o que isso quer dizer? Fonema é nada mais do que o som da palavra. Por exemplo, aqui eu trouxe esse exemplo para vocês. Sapato. Aqui eu separei o S, o A, o P, o A, o T e o O, ou seja, a palavra 6 letras, 6 fonemas, ou seja, cada letra dessa aqui é um som. Então, 6 letras, 6 fonemas. Mas toda palavra que contiver, por exemplo, 8 letras, quer dizer que são 8 fonemas? Não, depende do caso, tá? Então, eu trouxe justamente esse exemplo aqui para vocês. Trouxe na observação, tá? Então, por exemplo, aqui, a palavra sexo. Então, o X aqui, ele tem sonoridade de um K e de um S, ou seja, sexo, entendeu? Então, o X, ele tem a sonoridade desse K e desse S aqui, tá? Então, apesar da palavra ter 4 letras, apresenta 5 fonemas, porque o X equivale ao som disso aqui, tá? Aqui eu trouxe outro exemplo para vocês. A palavra hebreu. Então, a palavra hebreu tem 6 letras, mas o H, ele não tem som. É como se a palavra hebreu fosse só iniciada com a letra E. É como se sonoramente o H não existisse, tá? Então, apesar de ser 6 letras, ela possui apenas 5 fonemas, tá? Porque o H ele não tem som, tá? Aqui eu trouxe outro exemplo para vocês. A palavra helicóptero. A palavra helicóptero tem 11 letras, ou seja, deveria ter o quê? 10 fonemas, né? Porque o H ele não tem sonoridade. Mas na escrita, apesar do P ser mudo, sonoramente é como se tivesse um I aqui, tá? Então, aqui, helicóptero. Então, apesar do P na escrita ser mudo, sonoramente é como se viesse acompanhado de um I aqui, tá? Então, nesse caso aqui, apesar de uma palavra sair, outra entrou. Então, 11 letras, 11 fonemas, tá? Então, dígrafos. O que é que são dígrafos? Dígrafo nada mais é do que o encontro de duas letras com o mesmo fonema, ou seja, o mesmo som. Por exemplo, o GU e o QU, ou seja, as palavras guerra, queijo, são dígrafos, tá? Esses dois encontros aqui, esses dois aqui são dígrafos, tá? Então, se eles vierem seguidos de E ou de I, sem que o U seja pronunciado, serão dígrafos. Como eu falei anteriormente, guerra, queijo, tá? São seguidos de E, tá? Aqui, eu trouxe aqui exemplos de dígrafos, ou seja, o RR, o SS, o SC, tá? Então, aqui, a gente pode até ter essa dúvida de, então, o RR, cada R desse aqui é um fonema? Não. Isso aqui é um único fonema, ou seja, a palavra carro. A palavra carro tem C-A-R-R-O. Apresenta 5 letras, mas apresenta apenas 4 fonemas, tá? Então, porque justamente os dígrafos são apenas repetições de letras ou encontros de letras, tá? Que sonoramente são um só, tá? Então, aqui, por exemplo, a palavra guerra, como eu trouxe anteriormente, o GU apresenta apenas uma sonoridade. Então, o GU aqui, como ele sonoramente ele é um só, o GU eles são um só, aqui é um fonema, aqui é outro fonema, o RR, como eu disse anteriormente, também apresenta um fonema só, e aqui a letra A, ou seja, a palavra guerra tem 2, 4, 5, 6 letras, mas apenas 1, 2, 3,
4 fonemas, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês outros exemplos de dígrafos consonantais, tá? Que são o encontro de duas letras, ou seja, a palavra arroz. Apesar da separação silábica, o R vir separado, sonoramente eles vêm acompanhados juntos, tá? Então, aqui, por exemplo, a palavra arroz tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas fonemas apresenta apenas 1, 2, 3, 4 fonemas, tá? Então, aqui eu trouxe outro exemplo para vocês: assar, nascer, desço, tá? Então, aqui, por exemplo, vou explicar esse exemplo aqui da palavra exceção. Então, sonoramente, a palavra esse X e esse C aqui, eles são como se fosse o som de um S, tá? Então, é por isso que eu trouxe esse exemplo aqui bem grotesco para vocês entenderem mais ou menos como é que o fonema funciona. Então, o X e o C, ele tem som de S. Então, justamente, tem 2, 4, 6, 7 letras aqui. Mas apresenta 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Então, eu vou explicar o que significa aqui esse A e esse tio e esse W. A palavra que termina com A, tio e o O, palavras que terminam com ão, representam esse tipo de som aqui, tá? Que é o som de um A, de um tio e de um W, ou seja, do ão, tá? Então, é justamente isso que eu trouxe aqui para vocês. Aqui, eu trouxe outras palavras como alho, tá? Banho, que é aqui essa palavra banho aqui, tá vendo? Separada silabicamente, mas fonema, esse N e esse H tem som de um N e um tio, como as palavras até que são escritas em espanhol, como ninho, por exemplo, que é menino em espanhol. Mas sonoramente tem esse som aqui de um N e de um tio. Então, apesar da palavra ser 2, 4, 5 letras, sonoramente é como se fosse apenas 4, por exemplo, tá? Então, apresenta aqui 4 fonemas. Pronto. Aí, aqui nesse exemplo aqui, a palavra cacho, por exemplo. Esse C e esse H aqui é como se tivesse som de X, tá? Então, apesar de ter 5 letras, apresentam apenas 4 fonemas, tá? Então, dígrafo vocálico. O que é o dígrafo vocálico? Dígrafo vocálico é o encontro de alguma vogal com a letra M ou a letra N, ou seja, AM, AN, EM, EN, tá? Então, esses exemplos aqui são dígrafos vocálicos. A função do M e a função do N nada mais é do que indicar a vogal que é nasal, ou seja, que é pronunciada pelo nariz, ou seja, quando você fala alguma palavra que seja, por exemplo, aqui, santo, tá? Então, você fala san, você vê que está sendo pronunciada também pelo nariz. Então, nada mais é para indicar que a vogal ela é nasal, tá? Então, aqui eu trouxe aqui para vocês a palavra santo. Apesar de ser um A e de um N, é como se o A tivesse um tio. Santo. Ou seja, apesar de ter 3, 4, 5 letras aqui, apresentam apenas 4 fonemas, porque o A e o N sonoramente têm o som de A e tio, tá? Então, aqui, eu trouxe para vocês aqui. Quando a palavra terminar em AM, EM, EN, tá? Serão semivogais. É só apenas, esse caso é quando a palavra terminar com esses casos aqui, tá? Então, justamente que eu trouxe aqui para vocês. Quando terminarem as palavras com esses casos aqui, serão semivogais, tá? Então, nesses casos aqui, ou seja, não serão dígrafos, tá? Apesar de ser o encontro de duas letras, não serão dígrafos, serão semivogais, tá? Palavras terminadas com esses casos. Então, por exemplo, aqui a palavra decoram.
você vê que ela é terminada com A e com M. Ou seja, outras palavras como casam, iluminam, tá? Constroem, que é terminada com EM. Então, serão semivogais, tá? Então, aqui, a palavra decoram tem 2, 4, 6, 7 letras aqui, mas sonoramente é como se fossem apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, tá? Então, apresenta 6 fonemas. Porque, apesar da palavra não ser terminada aqui com o M, ele tem essa sonoridade de como se fosse um O, decoram, tá? Então, sonoramente, é como se fosse isso aqui também, naquele mesmo caso do O que eu apresentei para vocês lá em cima, tá? Então, tipos de fonema. Tem a vogal, que são todas as vogais, o A, E, I, O, U, tá? Que são as bases das sílabas. Semivogais, tá? O que é que são semivogais? Quando uma vogal ela pode ser substituída por outra, sonoramente falando. Por exemplo, o I ele pode ser representado sonoramente por E. Ou seja, em que casa? Em que caso? Por exemplo, o guarda prende bandidos. Apesar da palavra prende ser terminada com a letra E, sonoramente é como se fosse terminada pela letra I. Outro caso aqui, o O ser substituído por U sonoramente, ou seja, a palavra ovo. Apesar de ser terminada com a letra O, sonoramente é como se fosse um U, ou seja, ovo. Ninguém fala ovo, apenas só quando está no plural, ovos. Mas é esse caso aqui que eu apresentei para vocês. Então, consoantes são 14 consoantes no total, mas a letra H é diacrítica, ou seja, sozinha não representa som nenhum, como eu apresentei lá em cima no caso para vocês, na palavra hebreu e helicóptero. Bom, aqui eu trouxe outro exemplo de fonemas para vocês. Aqui a palavra táxi, justamente aqui o X, tá? O X ele tem o som de um K e de um S. Então, apesar de ter 4 letras, apresentam 5 fonemas, tá? A palavra bem, justamente o caso que eu falei para vocês de palavras terminadas com EM ou palavras que terminam com ão no final. Nesse caso aqui, o bem, ele tem o som de um B e de um E e de um tio. Podia ser o E e o W aqui também, tá? Não faz diferença. Mas eu trouxe aqui esse exemplo para vocês. 3 letras, tá? Mas sonoramente bem é como se fosse um E e um W ou o E e o tio mesmo, tá? Então, 2 fonemas. Aqui o Q e o E. Aqui, 3 letras, mais 2 fonemas, porque o QU, eles sonoramente são um só, tá? O U, ele não é pronunciado, é como se fosse aqui, por exemplo, a palavra que, é como aqui se fosse um K e um E, tá? Então, nesse caso aqui, 2 fonemas. A palavra guerra, como eu trouxe para vocês, GU, são palavras pronunciadas juntas. Essas duas letras aqui, palavra junta, tá? Essas duas letras juntas. Então, aqui, 6 letras, 4 fonemas, como eu apresentei lá em cima para vocês, tá? O RR, que são encontros vocálicos, tá? Que são dígrafos, e o GU, que eu apresentei lá em cima. A palavra também, aqui, tá vendo? São 6 letras, mas sonoramente é como se fossem apenas 4 letras, tá? 4 sons, 4 fonemas, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Não é um bicho de 7 cabeças, é só vocês pronunciarem a palavra e ver como cada letra tem o som. E aí vocês vão ver quantos fonemas cada palavra, cada letra representa, tá? Espero que vocês tenham entendido esse assunto.